Fala galera do Botão, tudo bem? Seguimos confinados e vamos dar sequência ao projetinho de receber um convidado toda semana, trocar uma ideia. Hoje quem vai nos ajudar aí a conversar com o botonista da rodada é o Quinhos, Carlos Alberto. Então nós vamos receber hoje, bater um papo aqui com o Vicente Franco, botonista também consagrado aí, que todo mundo conhece aí. E aí, Quinhos, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde aí a todos os botonistas confinados que estão com uma saudade de cavar um lateral e fechar uma casinha. Estou aqui imensamente grato por esse convite de falar com um dos caras mais carismáticos que a Regra Gaúcha tem, e é um cara que sabe usar perfeitamente isso, o carisma que ele tem para andar bem em vários núcleos. Com muita satisfação, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite. E no meio de tanta fera que a gente tem no futebol de mesa ser lembrado, a gente fica contente, né? E tem muita gente boa, a gente sabe que tem muita gente que, tecnicamente falando, está até acima de mim. E eu fui lembrado, para mim, é um motivo de muita satisfação, né? Recebi com muito carinho esse convite. Bacana. Vicente, como a gente tem feito aqui com todos os botonistas, né? Nem todo mundo te conhece, né? Então, gostaria que tu contasse para nós como é que tu começou a jogar botão e como é que tu começou a jogar a Regra Gaúcha, onde que tu começou a jogar a Regra Gaúcha? Cara, primeiramente eu comecei lá pelo Bar do Enio. Eu tenho um vizinho aqui, o Saul, que jogava há muitos anos atrás, e ele me fez o convite de ir lá para o Bar do Enio. Mas na época eu era muito jovem, ainda trabalhava, estudava, não tinha muito tempo. Então acabei não me espichando muito lá no Bar do Enio. E mais tarde eu descobri que no Gigantinho tinha a Regra Gaúcha, até porque eu não tinha me adaptado muito do passe. Achava meio... Não é o meu estilo, não curti, não quero dar um pau na regra, senão os caras já vão cornetear a nossa postagem. Aí eu descobri que no Gigantinho jogava a Regra Gaúcha. E aí em 2002 eu fui pro Gigantinho e aí lá comecei e não larguei mais, né? Fui cada vez me apaixonando mais. No começo por não entender muito de botão, eu jogava com os botões mais simples. Os caras me atolavam também, né? Me passavam o pincel nos negócios. E aí fui aprendendo a conhecer os botões, valores. Cada vez fui me afeiçoando mais, né? E aí tomei a decisão que eu não largaria mais. Então, desde 2002 eu sigo firme, não larguei mais. Bom, eu conheci o Vicente no Praiano de 2001, eu acredito, que foi ou 2001 ou 2002, mas eu acho que é 2001, que eu morava em São Paulo, então eu vinha para Porto Alegre passar os fins de semana, eu trabalhava na CVC Viagens, então eu tinha muita facilidade e passagens de graça, né? Então eu vinha muito para cá, não me desconectei daqui. E aí eu me lembro que eu conheci ele e a gente fez o primeiro jogo do Praiano. O grupo era eu, ele, o Cras e o Betinho Mentira. E aí, essa foto aí eu tinha uma Polaroid e a gente tirou na época. Eu tirei com todos os meus adversários, porque eu queria guardar, né? E ali eu conheci o Vicente. O Vicente, para mim, ele consegue aplicar muito bem o que o botão é. Que o botão não é só mesa. O botão é mesa e é fora da mesa. É o convívio, é tu fazer amizade, é tu tá bem em vários grupos, em vários núcleos e com várias pessoas. Bom, Vicente, me diz uma coisa. Entre vários jogos, tu que é um cara que já foi muito mais competitivo, hoje acho que tu não é tão mais assim, antigamente tu era muito obcecado. Se tu pudesse escolher um jogo que tu pudesse mudar a história desse jogo, possivelmente uma derrota ou um empate, alguma coisa assim, qual jogo tu escolheria para começar 0-0 de novo e que tu fosse para cima do cara para ganhar? Ah, cara, com certeza a final do estadual em 2005 com o Eduardo Lores. Porque eu cheguei naquela final e eu tinha parado um tempo, porque na época eu estava casado e não estava, tipo aquele cara de Gramado, sabe? Não estava treinando. E aí eu cheguei na final e levei uma surra, cara.
O Orsi me deu um banho de bola. E aquilo me frustrou muito. Claro, reconheço os méritos do Eduardo Orsi, sempre foi um grande botanista, mas eu levei um laço que eu não consegui caminhar no jogo. Eu levei uma surra. Com 1 minuto de jogo, o Orsi me cedeu um escanteio. Eu dei uma bola no travessão dele, que poderia ter mudado a história do jogo. Infelizmente não entrou. E depois eu não consegui caminhar na mesa. Eu levei uma surra. E perdi a final do estadual, assim, foi inapelável o troço. Esse é um jogo que, se eu pudesse, eu mudaria a história dele. Esse é um jogo que me doeu. Mas no mais, assim, faz parte. Legal. Dentro disso que o Quinhos falou, dessa história de tu ser um cara irreverente, que curte a resenha, que é bem recebido em vários grupos, e ao mesmo tempo ser competitivo, como é que tu acha, como é que a gente faz assim para achar o equilíbrio entre a brincadeira, o hobby e conseguir ser competitivo com o resultado? Já que tu também já ganhou praiano, já fez final de estadual, é um cara que também já conseguiu alguns títulos no botão. Cara, às vezes é difícil. Tem uma linha bem tênue aí no meio, tem muito cara maldoso no meio. Infelizmente, a gente tem uma meia dúzia que trabalha contra o botão, que trabalha para destruir em vez de construir. E essa meia dúzia, às vezes, irrita demais. Às vezes, a gente está circulando em outros meios que não são os que a gente está sempre habituado. E aí vê alguma piada daquele amigo que a gente gosta, alguma brincadeira mais que eu considero ofensiva, e é bem complicado. É bom a gente ter circular livre nos ambientes, é um cara querido, mas às vezes a gente paga um preço. E esse preço, às vezes, é meio alto. Porque eu não consigo ser falso. Se eu não gostar do cara, eu não vou mostrar os dentes para ele, eu vou dar no meio dele, não tenho meias palavras, não tem coisa que eu não gosto de mimimi, de historinha. Então, às vezes, tem coisas que me chateiam. Eu gostaria que as pessoas agora aproveitassem esse momento de quarentena e fizessem uma reflexão e aprendam que, em vez de dividir, a gente precisa somar. Nós precisamos crescer. Nós precisamos nos unir. É o único jeito, é a única forma da coisa ir para frente. Não é dividindo, não é querendo se papagaiar que eu fiz isso, que eu faço aquilo, bababá. Não é assim que a gente constrói. A gente só constrói de mãos dadas, unidos, respeitando o espaço de cada um. É o que eu sempre digo, ninguém precisa amar ninguém. Tem muitos caras que não se gostam, e isso acontece, eu também não gosto de todo mundo, não sou obrigado a gostar de todo mundo, mas existe uma palavra chamada respeito. E isso é fundamental em qualquer prática na vida da gente. Seja hobby, seja trabalho, seja vida pessoal, isso é fundamental. E às vezes as pessoas extrapolam isso me chateia bastante. Tá, então tu acha que o ambiente às vezes determina a forma como o cara vai ou ser competitivo ou não ter tanta vontade de jogar? Tu acha que isso atrapalha um pouco? Cara, atrapalha. Porque às vezes as pessoas que são mais obcecadas por ganhar, elas perdem aquele discernimento do até onde é legal competir. Então atrapalha. Eu acho que se tirasse a vaidade da nossa regra, se tirasse aquela mania de eu sou, eu faço, eu aconteço, a gente cresceria muito, cresceria demais. Seria fundamental, seria um passo importantíssimo, cara. Eu vou ser sincero, eu já tive problema de ser papagaio, de eu vou fazer, eu vou acontecer. E era um dos caras que mais me secavam demais, porque ninguém aguenta isso. E com o tempo eu aprendi o caminho, aprendi a me comportar, aprendi como é que a gente deve conviver, aprendi como é que devem ser conduzidas as coisas. E graças a Deus isso ficou para trás. De vez em quando eu brinco, porque todo mundo me conhece, né, cara? Eu não perco a chance de largar uma piada. Mas... E nisso é muito bom. É uma coisa que... A propósito. Bom, quem vai fazer a pergunta agora para o Vicente é o camisa 10, que fez o gol na final da Copa do Mundo no Rei Berto, lá no Bazar Mimo. Gana, campeão do mundo de 2010. Vicente, me diz uma coisa, como essa live aqui ela é voltada também para assuntos do praiano, e tu como um campeão merecido do praiano, me conta qual foi o praiano que mais te marcou, seja por jogos, seja pelo extra-campo, porque a gente tem duas fases de praiano, né? A gente tem a de Capão e a gente tem a de Torres, né?
Em Capão, eu particularmente via bem diferente da parte de Torres. A gente era mais guri, a gente era, sei lá, mais louco, se é que isso é possível. Qual praiano? Cita um aí. E uma passagem, pode ser só de um praiano que te marcou. Cara, o que mais me marcou foi o primeiro, sem dúvida nenhuma. Porque foi no primeiro que deu a grande papagaiada. Tem uma história muito engraçada que eu fiz uma marmelada com o Vinícius e aí o Luzardo chegou para mim e disse assim, cara, tu viu o que tu fez? Essa marmelada vai fazer tu cruzar com o Felipe ali na frente. Digo, o quê? Não, tá de sacanagem comigo. Corri lá na mesa e digo, não, vocês estão enganados, eu ganhei do Vinícius. Como assim ganhou? O resultado aqui tá 1-1. Não, eu ganhei, pode botar 1-0 aí. Pode mudar isso aí. E aí o Vinícius ficou fora. O Vinícius ficou fora e passou o seu Adão. Sensacional. Cara, tu imagina pra mim, eu tô chegando agora na regra, né? Pô, o Felipe é um dos caras que eu mais ouvia falar, né? Era tido como mito, ícone, né, cara? E quando, pô, tu tá começando, a tua ideia é fugir dos titãs, né? Aí o cara vem e me dá a notícia, não, é tu e o Felipe, o empate é do Felipe. Mas eu voei na mesa. Não. Vou dar uma corrigida. O gordinho correndo de um lado pro outro lá, indignado que eu tive manchado a marmelada. Legal. E tu também conquistou o título do Praiano, né? Esse Praiano aqui que a gente está falando aqui, o de 2016. Em 2016, o Praiano ele teve 66 participantes, né? Só para a gente ter uma ideia, entre eles, Edu Caxias, Eduardo Orsi, Vinícius Bueno, Caverna, Buda, Lebolt, Moisés, Vitor, Budur, Ricardinho, Eiler, Quinhos, Felipe, Mônica, Bernardes. Cara, é uma turma de peso aí. Como é que foi ganhar esse campeonato? Cara, esse campeonato aí eu me emocionei no final, porque foi muito difícil, cara. Foi brabo. Primeiro mata-mata ali, o Jadiel meio que encrespou comigo ali, tirou o time da mesa. E eu falei pra mim mesmo, eu vou ganhar esse negócio porque aquilo ali me irritou demais. E foi o combustível que eu usei, cara. E aí eu lembro que o Breno estava fazendo a transmissão e eu lembrei da final que eu tinha perdido pro Buda. Porque quando eu perdi pro Buda, fazia 4 meses que eu não jogava. E eu fui pro Praiano achando que não ia lugar nenhum. E quando eu vi, eu tava na final, tive a bola do jogo e perdi a final pro Buda. Aquilo ali me doeu muito, eu cheguei a chorar de bravo. E aí eu tinha prometido para mim mesmo que eu ia voltar para uma final e ia sair campeão. E quando o Breno foi me entrevistar, eu puxei isso na memória e me emocionei mais uma vez, cara. Me emocionei, porque para mim o Praiano é um campeonato diferente, né, cara? É outra vibe, é outra história. Tu é um cara muito emotivo, né? Sim. Eu não sei fazer nada pela metade. Se eu for para fazer um negócio, é para me entregar, né, cara? E aquilo ali mexeu demais comigo, chorei. E é um campeonato que eu vou guardar para sempre com muito carinho, cara. Até hoje eu não ganhei o estadual, espero ganhar mais para frente, mas com certeza não vai. Não vai. Com certeza. Bom, o Vicente, quem vai te fazer a pergunta agora é o Maradona, me mandou aqui pelo WhatsApp, tá? Eu gosto muito de lembrar do passado, né? Eu acho que os núcleos do passado é que fizeram quem a gente é de botonista, na parte de pensar, na parte de jogar e tal. Quando eu te pergunto assim, o lugar mais legal que tu jogou o botão, qual o lugar, assim, que não só de nível técnico, não só de mesa boa, qual o lugar que tu te sentia muito bem e que tu gostava, que tu não via a hora de chegar para jogar? Eu cito um exemplo, assim, eu gostava muito do Bazar Mimo, muito, mas quando o Bazar Mimo foi lá pro Grêmio, eu me lembro que eu joguei uma segunda divisão lá e eu ficava ansioso para sábado de manhã pegar o T5 e jogar botão. Então, qual o lugar, assim, que mais te marca, assim, que tu te lembra de antigamente, assim? Com certeza o Inter. Com certeza o Inter. Cara, a gente adorava quando o Vitor chegava lá, o Obereci trouxe de Mato Grosso um Gengis Khan, e o Vitor ia lá, comprava o compra filé, a gente comprava pão, fazia ali na hora, risada, pegação de pé.
o Robotnik era vivo. Cara, era um troço espetacular. O Robotnik era sensacional, cara. O Robotnik era sensacional. Mas isso era que ano, Vicente? Quanto tempo durou isso e que ano que foi, mais ou menos? Cara, isso durou de 2002 até, acredito que meados de 2007, quando o Inter fechou, né? Acredito que foi em 2007 que o Inter fechou. 2005 que o Inter fechou. E tinha muita gente jogando lá, né? A gente tinha uma turma grande, cara. Era um ambiente fantástico. A gente dava risada o tempo inteiro, brincadeira. Era bom demais. Eu imagino. Eu acho que é bom situar esse período, porque o Botão já teve Botão gigantinho várias vezes, vários momentos. Inclusive na época do Mimo ali, que a gente jogava uma vez, acho que o Medeiros. A gente foi pra lá antes do Patinhas. É isso aí. Eu acho que teve 3 épocas no Inter. E o Vicente está falando da última. Eu e tu, a gente jogou mais na segunda ali, tipo 99, 98, alguma coisa assim. A fase de ouro do Inter eu não peguei, que tinha aqueles botonistas de ponta, até a época que o Hélio jogava, o Caverna jogava lá. A primeira fase, né? Quando eu joguei no Inter, era competitivo, mas o nível técnico não era tão exigente, não era tão... Tinha cara de ponta, mas não era tão competitivo, né? Se eu for falar de ambiente em forma competitiva, o melhor lugar que eu joguei hoje foi na casa do Felipe. A gente tinha lá silêncio, concentração, e a resenha era maravilhosa. Na casa do Felipe, tu diz aquela vez que tu tomou o licor ou lá embaixo? As duas, foi maravilhoso. Que licor bom, cara. Ô Vicente, outra coisa, tu é um cara conhecido por gostar dos botões de Galalite, os de ponta, digamos assim. Ou se não são os de ponta, são os botões que normalmente valem mais, né? Eu queria que tu contasse para nós como é que é essa tua relação com o Galalite, com os botões, e essa história de que tu tem botões que tu compra e põe na gaveta, que eles não jogam, que eles são só para tu olhar eles de vez em quando, que são botões de colecionar. Exatamente, são meus botões de coleção, são os que eu gosto mais, os que eu invisto mais, ficam guardados em casa, não saem para rua. Não saem para rua de jeito nenhum. Não sai para rua, não sai para dar uma volta. Não pega sol. Esses estão em eterna quarentena. A quarentena deles é perpétua. Antes, quando eu comprava os botões caros, eu tinha o hábito de jogar com eles. Aí, a Branca de Neve, que era um botão que eu e o Vinícius tinha, que era um branco manchado de branco com vermelho tomate embaixo. Aquele botão se quebrou e desde ali eu decidi que nunca mais ia jogar com botão caro. Só para coleção mesmo, só para guardar. Não jogo. É uma pena, mas não jogo. Os caras até me dizem... Mas o teu time, o time que tu joga, ele já é bem caro, fica tranquilo. Eu procuro. Não vem com esse papo aí. Tá, e sem mentira, qual foi o botão mais caro que tu já contratou? Ou a negociação que envolveu mais botões? A que tu acha que foi a mais ousada que tu já fez, digamos assim? Foi a Branca de Neve. Eu cheguei e dei 10 botões. Deu 7 anões. Isso gira em que valor gira, mais ou menos, tu acha? Cara, se for avaliar todos os botões que eu dei, R$1.800, R$1.900. Até não é muito, pelo que a gente ouve, né? Tem histórias piores. O mais recente foi o Fantasia, né? Que eu negociei com o Vladimir. Foi 3 botões e mais R$500 em dinheiro, que deu em torno de 1.200. Mas hoje eu não tenho mais esse hábito, né? Hoje isso não me pertence mais. Legal, cara. Então tá, queria te agradecer, Vicente, aí por ter participado, aí contado um pouco da tua história no botão aí, e agradecer ao Quins também, que nos ajudou, e é isso aí, cara, obrigado. Vamos esperar passar essa quarentena aí, xarope, aí, pra gente voltar a poder jogar botão de novo e praticar o rock que a gente tanto gosta. Quins, obrigado aí, dá teu tchau aí, e depois passa a bola pro Vicente. Eu que agradeço, cara. Bate-papo legal, 2 grandes amigos que o futebol de mesa me deu, e grandes amigos mesmo que eu levo para a vida, e homenagear aí o nosso gordinho querido, carismático. Eu só não gostei muito desse fundo do Felipe ali, que eu acho que ele tirou foto de alguma loja de troféu e botou ali, porque não pode ser tudo aquilo de troféu, né, Vicente? O cara não chega numa final faz uns 4 anos, tá meio estranho ali. Mas então tá, obrigado aí, pessoal.
Cara, queria agradecer o convite. Espero que isso termine logo, que a gente possa se abraçar, que eu possa circular por aí também, né? A gente sabe os lugares que eu gosto de frequentar, não preciso ficar dizendo aqui, né? Que logo a gente possa se abraçar, dar risada, uma resenha, uma carne. Se Deus quiser, isso tudo vai passar. Valeu. Até a próxima, pessoal. Antes de encerrar aí, vou dar um abraço aí, mandar um abraço aí. Muita gente curtiu aí a outra entrevista aí. E legal que vocês gostaram. A gente faz aí para brincar e para eternizar um pouco essas histórias que a gente tem no botão, que são tantas, né? E aproveitar que a gente está confinado aí para brincar. Então, agradecer aí o Otacílio, o Dayan, o Nelson, o Geraldo, o Gordano, que não é o Vicente Gordano, é o outro Gordano. O Júlio Costa, o Lucas, o Rafael Menega, o Bressani, o Leandro Lopes, o Biteco, o Lazarete, o Bessi, o Zecão, o Moisés, o Américo, todos que curtiram e comentaram na página do Facebook do Praiano. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu. Até a próxima.